É muito importante para mim estar aqui hoje falando sobre a saúde da mulher, porque é uma área, né, que eu acredito muito desde a graduação, sempre me identifiquei muito com essa área e eu vejo muito destaque da enfermagem nessa área, né? Que é uma área que eu vejo que ela proporciona muita autonomia ali para o enfermeiro e eu acredito muito na assistência de qualidade humanizada que o enfermeiro ele pode prestar a essas mulheres, né? Em todas as suas fases aí do ciclo de vida, né? Então, né, infelizmente eu não vou conseguir esgotar o assunto, é um assunto, né, muito vasto. A gente vê, né, nas disciplinas de alguns cursos de algumas universidades, né, que aborda aí durante um ano essa disciplina, mas eu vim trazer um pouquinho da minha experiência que eu tive na área de saúde da mulher, trazer a importância que o enfermeiro tem na assistência à saúde da mulher e trazer algumas reflexões, né, que vocês que estão aqui como acadêmicos de enfermagem, ou os próprios profissionais, devem levar essas reflexões para a gente poder né, fazer da melhor forma ali a nossa prática, tá bom? Então, conforme foi falado, meu nome é Thaís, né? Eu sou professora substituta do Departamento de Medicina e Enfermagem e hoje eu vou ministrar um pouquinho sobre a saúde da mulher na atenção primária à saúde. Então, o que a gente vai abordar hoje, né? Sobre os programas e as políticas públicas voltadas à saúde da mulher, a consulta saúde da mulher na atenção primária à saúde, a consulta de enfermagem à saúde da mulher na atenção primária, assistência de enfermagem à saúde da mulher na prática. Então, eu vou trazer um pouquinho como que isso se dá, né, no dia a dia, na nossa assistência, e um pouquinho das considerações, das reflexões finais. Então, não tem como a gente iniciar o assunto, né, de saúde da mulher sem abordar alguns aspectos históricos que são importantes, né? Não vou esgotar o assunto sobre os programas, né, e as políticas, vim trazer aqui marcos, né, que são considerados importantes, né? Então, a gente vê aqui que no século XX, no Brasil, a saúde da mulher ela foi incorporada às políticas nacionais de saúde lá nas primeiras décadas do século XX, sendo limitada nesse período somente às demandas relativas à gravidez e ao parto. Então, os programas maternos infantis que eram elaborados ali na década de 30, de 50, 70, eles traziam uma visão restrita sobre a mulher, baseada na sua especificidade biológica e no seu papel social de mãe doméstica, né, que era responsável pela criação, pela educação e pelo cuidado com a saúde dos filhos e seus demais familiares. Então, a gente vê que era uma visão muito restrita, né? E com os atendimentos, como os atendimentos ali das mulheres, eles eram voltados ali, em sua maioria, era relativo à gravidez e ao parto, né? Teve-se como resultados dessa prática a fragmentação dessa assistência à saúde da mulher e o baixo impacto que isso tinha nos indicadores de saúde. Então, quando se pensa ali no movimento feminista brasileiro, esses programas eles são vigorosamente, né, eram vigorosamente criticados pela sua perspectiva reducionista, né, com que se tratavam as mulheres que tinham acesso a alguns cuidados de saúde somente ali no seu ciclo gravídico puerperal, né, ficando sem assistência na sua maior parte ali da sua vida. Então, em 1984, o Ministério da Saúde ele elabora o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, né? Marcando ali, sobretudo, uma ruptura conceitual com os princípios norteadores da política de saúde das mulheres, né? E o critério para as eleições de prioridades nesse campo. Então, na atenção primária à saúde, o PAISME ele é de extrema abrangência, né? Uma vez que as mulheres elas procuram o serviço de saúde em maior número que os homens. E a gente pode observar isso. Toda vez que a gente vai para uma consulta, geralmente, em sua maioria, 90, 95% das vezes, quem nos acompanha até essa consulta? Sempre tem uma mulher por trás, né? Seja nossa mãe, nossa irmã, nossa tia, nossa amiga. As mulheres acompanham os homens nas consultas,
né? Então, a gente vê que as mulheres, elas procuram e estão mais ali no serviço de saúde. Então, para atender essa demanda, a unidade de saúde, ela deve oferecer um atendimento que vai resultar, né, baseado nesse programa, na promoção, prevenção e recuperação da saúde em todas as fases do ciclo de vida da mulher. Então, o PAISME, ele incorpora ali como os princípios e diretrizes, né, as propostas de descentralização, hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a equidade da atenção. Então, esse novo programa de saúde da mulher, ele visa incluir as atividades educativas, preventivas, de diagnóstico, de tratamento e recuperação, englobando aquela assistência à mulher em clínica ginecológica no pré-natal, puerpério, climatério, planejamento familiar, as infecções sexualmente transmissíveis, câncer de colo do útero e de mama, além de outras necessidades que são identificadas ali a partir do perfil populacional das mulheres, né? Importante questão de aborto, trabalhar essa questão do aborto com as mulheres, questão de violência, né, sexual. Então, em 2004, né, foi formulada em 2004, então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, que vai propor diretrizes aí para humanização e a qualidade do atendimento. Então, nesse sentido, reflete o compromisso com a implementação, né, de saúde, de ações de saúde que contribuam para a garantia ali dos direitos humanos das mulheres e reduzam a morbimortalidade por causas preveníveis e evitáveis. Então, como os objetivos ali, gerais, né, dessa Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, a gente tem que o promover a melhoria das condições de vida a essas mulheres, tá? A redução da mortalidade feminina no Brasil por essas causas evitáveis em todos os seus ciclos de vida, tá? E para ampliar, qualificar e humanizar essa atenção integral à saúde da mulher no Sistema Único de Saúde. Então, trouxe alguns dados aqui do IBGE, só para a gente ter uma noção, né? Então, as mulheres, elas ocupam em torno de 51,2% da população brasileira. Elas possuem uma maior expectativa de vida, que está em torno de 72, 73 anos, têm maiores níveis de escolaridade, dedicam o maior tempo às atividades domésticas, né? Cerca de 4 a 5 horas diárias. E muitas mulheres, elas realizam um trabalho informal sem proteção social. Então, a gente vê como esses dados ali, né, trazem um pouquinho sobre a situação da mulher atualmente. E quando a gente pensa, principalmente aqui, que elas dedicam maior tempo às atividades domésticas, isso, né, permanece até hoje, né, em que geralmente é a mulher que toma conta da casa, que faz todos os serviços domésticos, que cuida do filho. Isso ainda, infelizmente, vem melhorando com o tempo, mas ainda acaba levando essa sobrecarga da mulher, que tem que dar conta dessas atividades domésticas, além dos trabalhos externos que ela tem, então causa uma sobrecarga, né, muito grande para ela. E aí, em 2002, teve um relatório que foi publicado sobre a situação da população mundial, que ela demonstrou que o número de mulheres que vivem em situação de pobreza é superior ao de homens, né? Que as mulheres, elas trabalham durante mais horas que os homens e que pelo menos ali metade do seu tempo é gasta em atividades não remuneradas, né? O que diminui ali o seu acesso aos bens sociais, inclusive aos serviços de saúde, né? Então diminui ela a esse acesso a essas questões. Então, considerando-se a mortalidade, as mulheres, né, são consideradas um grupo mais vulnerável. Lembrando que, dentro dos grupos das mulheres, existem subgrupos que são considerados ainda mais vulneráveis, né? São as mulheres negras, as mulheres homoafetivas
índias, rurais, em situação de rua, presidiárias e deficientes. Então, nesse sentido, é fundamental que se tenha, sim, políticas públicas voltadas para a saúde das mulheres. Quando a gente pensa dentro desses subgrupos, né, que são considerados ainda mais vulneráveis, a gente vê que esses subgrupos eles sofrem muito preconceito, muitas vezes dos profissionais de saúde, que às vezes não atendem aquela mulher, né, com a mesma qualidade de assistência, por exemplo, que atende uma mulher branca ou uma mulher bem vestida que chega até o local da saúde. Então, a gente vê que essas políticas públicas elas tentam assegurar essa integralidade e essa qualidade do atendimento a todas as mulheres, né? E quando a gente fala da mortalidade materna, é um bom indicador para a gente poder avaliar as condições de saúde de uma população, tá? A partir da análise dessas, né, das condições em que, como, né, morrem as mulheres, a gente pode avaliar ali o seu grau de desenvolvimento de uma determinada sociedade. Como assim? Quando a gente tem as razões de mortalidade materna elevada, por exemplo, ela pode indicar precárias condições socioeconômicas, um baixo grau de informação e escolaridade, dinâmicas familiares, né, em que a violência ela está presente, violência sexual, violência doméstica, e, sobretudo, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde de boa qualidade. Então, quando a gente tem essa razão de mortalidade materna baixa, indica que temos boas, todas essas condições que eu trouxe são boas, né? Vai demonstrar que aquela sociedade ela realmente está com um grau de desenvolvimento ali elevado. Então, o atendimento integral às mulheres ainda é um processo em construção. Mesmo com os avanços feitos pela atenção básica, mudanças ainda são necessárias, visando substituir o atual modelo fragmentado para um modelo humanizado, não medicalizado e de acolhimento para todas as mulheres. Muito a gente se vê falando, né, sobre isso, é um assunto muito atual, sair do modelo fragmentado para o modelo humanizado. Muito se fala sobre isso, muitos artigos trazem isso, só que infelizmente ainda na prática isso acontece muito pouco. Então eu espero que hoje vocês saiam daqui dessa palestra realmente com essa visão e que queiram realmente colocar isso em prática. Porque a gente vê que, infelizmente, em muitas situações isso ainda é fragmentado, por mais que seja um assunto muito, muito atual. Então, Nicole, eu vou querer que você me ajude aí no chat, desculpa. Quando a gente fala da consulta Saúde da Mulher na Atenção Primária Saúde, vamos ver como que vocês estão. Em qual idade ou em qual período do ciclo de vida, tá, dessa mulher devem ser iniciadas as consultas à saúde da mulher? Ô, Nicole, o que o pessoal vai me responder aí? Só um momentinho, querida, que eu tô aqui. Tá joia, tranquilo. Deu uma travada aqui, esse negócio de online às vezes é complicado, né? Sim. Se não der, não tem problema não, só para tentar fazer uma interação aí. Não, com toda certeza, é porque é o meu computador que travou mesmo. Sem problema. Vamos lá, pessoal. O problema tá é que a gente demora um pouquinho para transmitir lá. E ó, Ah, as meninas falando, ó, uns 15 anos. Vamos lá, pessoal. Acho que desde sempre. Período, 12 anos. Tô ouvindo, tá? tô sim. Então teve aí 12 anos, certo?
Isso, uns 15 anos. 15 anos, Apareceu também desde sempre, desde sempre. qualquer período, 13 anos. Aí, ó, a Stephanie falou também, na menarca. Na menarca. Então vamos lá, então. Obrigada, Nicole. Só para fazer essa Nada. interação, com vocês aí, né, pessoal, que estão assistindo a palestra, porque eu acho importante, né, trazer isso, que muitas vezes não se sabe. E aí, quando eu vou começar a atender essa mulher, né, na consulta ali de enfermagem, a consulta ginecológica, quando que eu posso abordar ela, né? Então, a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher, ela traz, tá, que deve contemplar a população feminina acima dos 10 anos, tá bom? Então, acima de 10 anos, a gente já pode começar a iniciar essa consulta aí de enfermagem com essas meninas. Então, a partir dos 10 anos. A gente vai trazer um pouquinho em específico sobre o público adolescente mais para frente, mas é só aqui para a gente poder entrar mesmo na consulta de enfermagem. Então, ficou aí a partir dos 10 anos. Então, a consulta de enfermagem na atenção primária, ela deve abordar todas as necessidades, né? Incluindo planejamento familiar, reprodutivo, pré-natal, parto, puerpério, clínica ginecológica, a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, o câncer de colo do útero, de mama, climatério, certo? Questões de saúde sexual e reprodutiva, né, as situações de abortamento. Então, tudo isso a gente deve, né, abordar ali na consulta na consulta com a mulher. Então, na consulta de enfermagem, as mulheres na atenção básica, ela não é apenas um espaço para a realização de técnicas, né, ou mesmo de um determinado rastreamento. Porque, infelizmente, o que a gente vê que acontece na prática, a própria literatura traz isso para a gente. Acontece muitas vezes que a gente recebe aquela mulher em nosso consultório, ela entra, a gente fala para ela, hoje você vai realizar o preventivo, preenche um questionário ali com 5 minutos, pede ela para entrar no banheiro, ela pede ela para se despir, né? Informa como ela deve vestir ali o avental, ela sai do banheiro, retorna, deita na maca ginecológica, é feito o preventivo e ela vai embora. Então, todo esse procedimento que eu trouxe aqui para vocês, que é realizar toda essa técnica, né? É realizada em 10, 15 minutos no máximo. Então, a gente tem que ver que não é um espaço apenas para a realização dessas técnicas, tá? Ou somente um rastreamento. É muito mais que isso. Então, a partir do vínculo e das necessidades de cada mulher, é possível construir um plano de cuidados para que todas as mulheres elas tenham uma saúde digna, acolhedora e respeitosa. Então, a consulta ginecológica de enfermagem, ela não visa somente prestar um atendimento voltado ali para os aspectos biológicos dessas mulheres, mas principalmente a gente interrelacioná-los com os aspectos sociais, com os aspectos psicológicos, garantindo dessa forma que essa assistência ela seja interdisciplinar, inovadora, transformadora e integral. Então, é importante destacar que nós, enfermeiros, temos um envolvimento fundamental na saúde da mulher por meio da escuta ativa, né? No sentido de não só focar a consulta de enfermagem na queixa principal ou nos exames de rotina que aquela mulher está ali para realizar, mas a gente pode sim aproveitar o momento para oferecer uma escuta qualificada à usuária, realizando assim toda a consulta de enfermagem ginecológica e criando um vínculo, né, de confiança mútua entre os enfermeiros e aquela mulher que busca ao serviço. Então, a gente deve trabalhar com a ciência do cuidado, certo? A partir das melhores evidências e das políticas públicas que são voltadas para a saúde da mulher. Respeitar cada mulher diante de suas singularidades, especificidades e ciclos de vida.
assegurando que suas demandas biológicas, sociais e psicológicas sejam atendidas e resolvidas, respeitando sempre a autonomia das usuárias frente ao seu processo de saúde e doença. Pessoal, a gente sempre tem que respeitar aquela mulher que está ali no nosso consultório, porque o que eu vejo como saúde e doença para mim, enfermeira, não é a mesma visão que aquela mulher que está ali no meu consultório tem sobre saúde e doença. Porque a gente sabe que o processo de saúde e doença não é um conceito fixo. Ele vai mudar de acordo com o contexto social que aquela mulher vive, de acordo com o ambiente que aquela mulher vive, de acordo com as práticas que ela tem no dia a dia dela. Então, é muito importante a gente respeitar essa mulher, tá? Então, a gente compreende a consulta de enfermagem como um espaço que não é apenas clínico, né, e pré-estabelecido, visando ali aquelas normas e aquelas rotinas, né? Mas também é um espaço de aproximação e de acolhimento, né? Que busca essa aproximação com a saúde da mulher. É um espaço de diálogo, de reflexão, de empoderamento da mulher, para ela poder assumir o controle sobre sua saúde, estabelecer hábitos saudáveis, reivindicando seus direitos e o controle sobre os determinantes de sua saúde, de sua família e fortalecendo a sua autonomia sobre o seu ser e o seu viver, né? E, né, nesse sentido, quando a gente fala dessa consulta de enfermagem ali, a mulher na atenção primária, a gente vê como que a gente não pode deixar de falar da importância que o agente comunitário ele vai ter, né, para nós profissionais de saúde, que ele vai fazer essa ponte com a mulher, ele vai fazer a busca ativa dessa mulher, né? Ele vai ir na casa da mulher e lembrar ela que já está na hora dela realizar o preventivo. Ele ajuda muito nesse processo. Então, é importante destacar que o enfermeiro ele tem um envolvimento fundamental na saúde da mulher por meio da escuta ativa. Então, pessoal, agora a gente vai ver sobre como que funciona, né, isso na prática, como que funciona essa assistência de enfermagem à saúde da mulher ali na prática. Olha só, eu trouxe um artigo, tá, sobre assistência de enfermagem, que é atuação do enfermeiro no gerenciamento do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher. Esse artigo é para poder fundamentar toda a minha vivência prática, tá? Para a gente poder analisar que a ciência ela vai comprovar tudo aquilo que é vivido na prática. Então, traz esse artigo um pouquinho do que vocês vão vivenciar, do que vocês vivenciaram, tá bom? Esse artigo ele foi publicado na Revista Brasileira de Ciências da Saúde, tá? Aqui estão os autores dele, foi publicado no ano de 2016. Então, quando a gente começa, só para poder contextualizar vocês de início, né, que durante todos os próximos 5 slides, mais ou menos, vai ter sobre esse artigo, só que essa parte aqui vai sumir. Então, o que representa? Atividades desenvolvidas pelas enfermeiras na gestão da assistência à saúde da mulher, na estratégia de saúde da família no Distrito Sanitário 4, de João Pessoa, tá? O N deles é igual a 20. Então, tudo que a gente analisar foi baseando-se em 20 enfermeiras, tá? Que foi aí analisada essas atividades por elas. Então, quando a gente pensa, né? Quando a gente estava falando lá no início sobre a mulher na adolescência, a gente vê, olha só, que as atividades desenvolvidas pela mulher na adolescência por essas enfermeiras, consultas de enfermagem, somente 9. Se a gente pensar que a adolescência, segundo o Ministério da Saúde, está entre os 10 e 19 anos, a gente vê que isso aqui se torna um número alarmante. Porque é um momento ideal que a gente tem como enfermeiro para poder estar iniciando a consulta de enfermagem. Porque a gente tem que pensar que a consulta de enfermagem, ela tem que iniciar ali, né? Pode ser até antes da adolescência, né? E só que principalmente antes do início da vida sexual dessa mulher, né? Então, todas as temáticas, elas podem ser abordadas na consulta de forma natural. E aí, dessa forma, como eu já tenho essa consulta de enfermagem, né? Desde o início ali com essa mulher, eu consigo criar um vínculo
com esse adolescente, o que é algo muito importante. Então, quando a gente pensa nessa consulta ao adolescente, ela não está vinculada à presença ou não da vida sexual, tá? É importante que existam outros esclarecimentos a essa adolescente, como as mudanças que vão acontecer no corpo dessa adolescente. Se ela chega para a gente com 10 anos, olha quantas mudanças vão acontecer e muitas vezes ela nem sabe dessas mudanças. Né? Explicar um pouquinho para ela sobre o ciclo menstrual, sobre o que é, sobre as alterações que ela vai ver no corpo, sobre como se usa um absorvente, né? Sobre as mudanças corporais que vão ali anteceder o início das atividades sexuais, sobre o que é considerado fisiológico. E se ela observar algo que ela acha que não está, né, de forma fisiológica, ela pode nos procurar. Né? Então, a gente vê dessa importância. E durante a minha prática, eu fiz parte de um projeto, né, na UFV, em que a gente abordava a consulta de enfermagem ali, aos adolescentes nas escolas. Então, tínhamos ações educativas e, além disso, tínhamos também as consultas de enfermagem na escola. Então, através dali, eu já consegui ver, realizando aquelas consultas ali com aquelas adolescentes, ou até mesmo as atividades educativas, em que não se conhece sobre o corpo, né? As mulheres não conhecem o seu corpo. Então, a gente apresentava os métodos contraceptivos, as mudanças, e assim, aquilo para elas era muito curioso. E a gente conseguiu criar um vínculo com essas adolescentes, né? Que foi muito importante. A gente conseguiu identificar, né? As consultas eram feitas somente com mulheres, né? A gente conseguiu identificar a hipertensão, né, em uma das adolescentes, obesidade, a gente conseguiu fazer plano de cuidado para todas aquelas adolescentes, conseguimos identificar, né, durante uma consulta, que foi até eu que identifiquei, questão de abuso sexual, né? Então a gente vê a importância, porque quando a gente cria um vínculo com essa adolescente, a gente tem, ela cria essa, né, ela tem essa confiança, né, a gente às vezes aborda assuntos que ela não conseguiria abordar com outra pessoa. Então, a gente vê a importância que tem da enfermagem desde ali do início da adolescência dessa mulher, né? Desde os 10 anos. Então, a gente vê como que esse número foi pouco. E é pouco, sim, na nossa prática. Né? Em todas as vivências que a gente tem, a gente vê que é um público ainda que é um pouquinho deixado de lado. E aí, pessoal, se a gente for pensar, tem a realização de exame de citologia oncótica. 5 enfermeiras realizaram esse exame, né, o preventivo, mas em adolescente, qual a justificativa? Então, vê isso, que às vezes a mulher ela está procurando serviço de saúde para poder fazer o preventivo. E não é assim. A gente tem a faixa etária preconizada em que deve ser feita a coleta desse preventivo. A gente tem muitas outras coisas para fazer com essa adolescente quando ela chega para a gente, né? E eu vou puxar um pouquinho aqui, quando a gente pensa nessa realização desse exame de citologia, a gente pode pensar que essa mulher, a gente poderia estar aproveitando o tempo dessa adolescente ali no nosso consultório para a gente fazer um planejamento reprodutivo com ela, para a gente poder apresentar para ela todos os métodos contraceptivos. E quando a gente está na prática, pessoal, na prática clínica, a gente tem que apresentar todos os métodos contraceptivos para aquela mulher. A gente tem que avaliar juntamente com ela, não é uma decisão nossa, qual método ela identifica mais. Adianta, por exemplo, a gente prescrever um anticoncepcional oral, sendo que aquela adolescente ela vai relatar ali na consulta para a gente que ela tem dificuldade de lembrar de tomar um comprimido, né, de tomar a pílula, não vai adiantar. Então, é uma consulta individualizada, certo? E que deve ser feita ali para cada mulher, deve ser analisado com ela. E a gente tem que pensar nas vulnerabilidades também. Aquela mulher, será que ela tem condição de usar somente o que o SUS fornece? Então, a gente tem que apresentar para ela o que o SUS fornece. Né? Ou não, aquela mulher não, ela quer usar esse método e ela tem condições de pagar. Então, a gente tem que adaptar tudo isso à mulher, né? Porque quando a gente pensa na saúde reprodutiva, né, implica para que a pessoa, para que a mulher, né, ela tenha uma vida sexual segura e satisfatória,
tendo uma autonomia para reproduzir e a liberdade de decidir sobre quando e quantas vezes fazê-lo. Então, quando a gente pensa nas ações ali de planejamento reprodutivo, elas são voltadas para o fortalecimento dos direitos sexuais e reprodutivos dos indivíduos e se baseiam em ações clínicas, preventivas, educativas, né, na oferta de informações e dos meios, dos métodos e técnicas para regulação ali da fecundidade, tá bom? E eles devem incluir e valorizar a participação masculina também, tá? Uma vez que a responsabilidade e o risco das práticas anticoncepcionais, elas são predominantemente assumidos pelas mulheres. Então, a gente deve incluir, sim, a participação masculina nesse momento em que a gente vai fazer ali um planejamento reprodutivo, tá bom? Então, quando a gente pensa, né, agora a gente já muda para outro aspecto, que seria a consulta de pré-natal, né, que seria a mulher no pré-natal de baixo risco. Então, quando a gente tem a consulta de enfermagem de pré-natal, 18 das 20 enfermeiras realizaram essa consulta. A solicitação de exames de rotina, somente 9 solicitaram. Grupo de gestantes, somente 6 enfermeiras realizaram, que é tão importante para o pré-natal. E olha só, prescrição de medicamentos padronizados, quando a gente pensa em ácido fólico, sulfato ferroso, somente 2 prescreveram. Então, a gente vê, né, que a consulta de pré-natal é outra coisa que o enfermeiro ele tem muita autonomia, né? E é algo muito, né, assim, curioso, né? Vamos dizer assim, quando a gente vê na prática, principalmente, né, da minha vivência, e acredito, né, que estejam presentes aí até alunos meus que tiveram essa vivência. No primeiro momento, quando fala, às vezes, quando a mulher ela chega no consultório pela primeira vez e vê um enfermeiro atendendo, né, fazendo a consulta com ela fica meio desconfiada, meio insegura, e nos próprios artigos que a gente vê aí na literatura, com fala das mulheres, até no final das referências tem, né? Depois, se vocês quiserem olhar, traz um pouquinho sobre isso. Nossa, mas eu pensava que o enfermeiro era um faz-tudo, né? Não vê a importância que tem o enfermeiro ali no pré-natal, né? Só que esses conceitos eles mudam, né? Na medida em que as mulheres elas vão vivenciar a experiência com o profissional, né? Com o enfermeiro, e elas desenvolvem essa relação ali de confiança e segurança na capacidade né? Do profissional, né? E aí a gente tem que pensar da seguinte forma, né? Não é porque o médico ele faz a consulta de pré-natal na minha unidade básica de saúde que eu não vou intercalar essa consulta. A gente tem que entender que os saberes eles não se anulam, eles se complementam. Então, por isso que a gente tem uma equipe multiprofissional, tá? Então, eu tive uma experiência, né, que foi o meu trabalho de conclusão de curso, em que eu fiz um estudo com 36 puérperas, né? Dessas 36 puérperas, 19 elas realizaram consulta somente com o médico e 17 intercaladas entre médico e enfermeiro, que é o que o Ministério da Saúde preconiza, né? Que é o pré-natal de baixo risco, ele deve ser intercalado. E aí a gente vê sobre os resultados, né, sobre as orientações de aleitamento materno, por exemplo, sobre o tipo de parto. Quando a consulta ela foi realizada somente com o médico, elas se passaram muitas vezes despercebidas ou não foram orientadas, tá? Muitas vezes elas nem foram realizadas. E quando se passou com o médico e com o enfermeiro, elas foram sim orientadas sobre o aleitamento materno, por exemplo, sobre os tipos né, de parto. E outra coisa interessante foi que se observou que a maioria dessas gestantes, elas optaram pelo parto cesárea, quando a consulta ela foi somente com o médico, né? Então, a gente vê que é mais um espaço da importância da enfermagem que tem na consulta do pré-natal e que a gente precisa, né, conquistar cada vez mais a nossa autonomia, porque, né, isso só depende de nós profissionais mesmo,
né? E pensar, assim, em dividir isso, o quanto isso vai agregar para a mulher, pessoal. É muito além da profissão. Essas consultas intercaladas, elas agregam muito para a gestante e é muito importante. Então, quando a gente pensa na assistência de enfermagem à mulher no puerpério, olha só, o artigo ele traz para a gente que somente 16 das 20 enfermeiras realizaram visita domiciliar e somente 10 a consulta puerperal. Gente, infelizmente isso continua acontecendo na prática, sabe? A gente vivencia isso na prática. E a gente tem que pensar, né? Quando a gente pensa no puerpério, só para contextualizar aqui um pouquinho, ele tem início imediatamente ali após o parto. E essa visita, ela deve acontecer ali entre o 3º e 10º dia, tá? Pós ali o nascimento. Então, sabe-se, né, que o puerpério ele é um processo singular, que ele está muito relacionado com as mudanças, né, anatomofisiológicas e as questões psicossociais do momento, né, que é maternidade, sexualidade, a autoestima da mulher, a reorganização da vida pessoal e familiar. Então, nesse contexto, a mulher ela precisa ser cuidada para que os agravos na sua saúde, na saúde do recém-nascido, eles possam ser evitados, né? E esse cuidado ele deve envolver a família, independente da organização familiar dessa mulher. Então, quando a gente pensa aqui, olha, na visita domiciliar, né? Eu, como enfermeira, vejo muito importante esse momento da visita domiciliar ser feita sempre que possível no puerpério, que ela está no meio daquela mulher. A gente está ali na rotina, na casa dela. Então a gente vai conseguir observar coisas muito peculiares que num consultório a gente não iria observar. A forma como ela está amamentando aquele bebê, a forma como ela coloca o bebê para rotar, as relações dela ali, do âmbito familiar e social dela, ver como que está sendo aquilo, são coisas que a gente consegue observar. Então, eu vejo a visita domiciliar como algo muito importante, mas se for só possível que a consulta seja no consultório, não tem problema. Até mesmo para a gente ver, às vezes, como aquela mulher está realizando, até mesmo no recém-nascido, quando a gente fala, né, da higienização da região íntima. Se for uma menina, será que ela está fazendo da forma correta, né, que seria de frente para trás? Então, a gente consegue observar. Eu acho muito rica essa visita domiciliar, né? E a gente tem que pensar também, né, quando a gente fala do puerpério, nas principais complicações que são potencialmente fatal nesse ciclo gravídico puerperal, que são as hemorragias, as infecções, as pré-eclâmpsias, né, eclâmpsias, o tromboembolismo, né? Então, a gente tem que aproveitar esses momentos para orientar essas mulheres sobre os sinais e sintomas, né, que eles vão sugerir risco, certo? Só que uma outra coisa importante que deve ser falada aqui na nossa assistência de enfermagem é que, infelizmente, em muitos momentos, vocês podem observar até na família de vocês, que a consulta de puerpério ou as nossas próprias visitas, que infelizmente agora não está dando para a gente fazer, é centralizado em quem? No recém-nato. E a mulher? Muitas vezes esquece de olhar, gente, para a mulher, tá? É necessário que essa consulta, além de avaliar esse recém-nascido, essa abordagem também seja voltada para a saúde da mulher, né? Na abordagem sobre o aleitamento materno, pode-se orientar quanto ao benefício para o recém-nascido, né? Como a importância para a mulher, visto que esse aleitamento materno ele vai favorecer, por exemplo, a diminuição no sangramento pela contração uterina ali durante a amamentação, abordar os distúrbios emocionais, violência doméstica, as questões de sexualidade, de imunização, de contracepção, né? E outros assuntos que vão envolver essa saúde da mulher, tá? E é importante a gente atentar também para o quadro de tristeza no puerpério, tá? Que ele está relacionado àquela queda brusca ali dos hormônios. E esse quadro de tristeza transitória ocorre mais ou menos em 70% a 80% dessas puérperas. Então, é importante a gente avaliar a condição psicossocial dessa mulher, né? E encaminhar, caso necessário, ali para um serviço de saúde mental, tá bom? Que isso é comum e a gente tem que acolher esse sentimento da tristeza da mulher e não julgar,
essa mulher. Então, trazendo um pouquinho aqui, olha, sobre a prevenção e controle do câncer uterino e da mama, né? A consulta com a realização de exame de citologia oncótica, olha, 14 das 20 enfermeiras realizaram, exames das mamas e orientação quanto a autoexames, somente 9 atividades educativas, somente 9. Trouxe junto com a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis. Quando se fala de consulta de enfermagem, olha só, somente 4 enfermeiras realizaram, tá? Essas consultas. A gente tem que pensar, quando a consulta de enfermagem, essas mulheres, elas se restringe a coleta ali de exames preventivos, a gente tem, né, a possibilidade de que se repitam exames desnecessariamente, por não respeitar os protocolos e os intervalos que são instituídos, né? E também leva as mulheres a entenderem que elas só devem comparecer, gente, à consulta para a coleta do preventivo. Que ela não vai, ela não, né? Não, aqui você só vem para a coleta do preventivo, não adianta marcar por outro motivo, né? Então, a proposta é que se busque essas consultas menos medicalizadas e com maior espaço de trocas e aprendizados, né? E eu queria falar aqui também sobre uma coisa assim que se tem algum ex-aluno meu aqui que fez a disciplina comigo, sabe que no consultório eu acho importante sim a gente aproveitar esse momento de preventivo, até mesmo para mostrar para aquela mulher que é muito além do preventivo, né? Fazer uma consulta, perguntar para ela sobre como está o ciclo menstrual. Gente, demonstrar para ela o que é visto durante o preventivo, mostrar para ela como é o corpo dela, porque muitas mulheres não sabem, isso assim é real, os próprios estudos mostram, a nossa prática mostra que, por exemplo, o canal da uretra e o canal vaginal, eles não estão no mesmo lugar. Muitas não sabem disso. Não sabe o que é visto durante um exame de preventivo. Você gasta isso aí 10 minutos. Todo aluno que passou comigo, eu sempre falei, olha, agora você vai demonstrar uma imagem para ela. Muitas mulheres, principalmente aquelas de 30 até 50 anos, elas não sabem o que é um orgasmo, não conhecem o seu corpo. Então, a gente vê a importância que a consulta de enfermagem vai para além de um preventivo, tá bom? Então, eu queria deixar aqui essa importância. E, às vezes, a mulher, ela chega com uma queixa, até mesmo de um corrimento, né? Ah, estou com um corrimento mal cheiroso. A gente vai, beleza, tá aqui prescrito, toma aqui, vai lá e traz. Não, é muito além disso. Quais será que são as práticas sexuais que essa mulher está fazendo, que ela pode, né, tá ali tendo talvez esse corrimento aqui por repetição? A gente tem que conversar, a gente tem que ouvir a mulher, tá? E esse momento é um momento muito importante para gente, para que isso seja feito. Então, quando a gente pensa na mulher no climatério, então, pessoal, nossa, no climatério, olha só, somente 7 enfermeiras realizaram. Muitas vezes a mulher ela é esquecida, né, nesse momento de vida dela. E muitas vezes o próprio enfermeiro, ele não sabe da autonomia que ele tem para poder atuar nesse momento de vida da mulher. Muitas vezes acha que não, é só o médico que tem que fazer a consulta do climatério, eu não consigo abordar, eu não consigo fazer uma assistência para essa mulher, né? Pelo contrário, tá, pessoal? Nós temos muita autonomia para poder fazer essa consulta, para acolher essa mulher, tá? Então, quando a gente pensa na consulta do climatério, ela é um momento único e importante para promover a saúde da mulher. Ela tem por objetivo avaliar a sintomatologia, fazer rastreio de câncer, identificar e rastrear doenças crônicas, metabólicas e degenerativas que essa mulher pode estar apresentando, avaliar os riscos e benefícios, né, da terapia hormonal, prevenir doenças. Então, muitas vezes, vamos supor, se uma mulher ela chega com algumas queixas, a gente identifica que ela está no climatério, e a gente tem vários sintomas comuns ali, né? São os fogachos, alteração de humor, né? A falta de energia, o ressecamento vaginal, o aumento, né, da frequência ali urinária, ela tem distúrbio de sono, a pele geralmente, né, cabelo, fica mais ressecado, né? Aí você pensa, não, é só tem que encaminhar para o médico, porque ele tem que fazer a reposição hormonal.
Não, gente, se vocês pegam os manuais, tem muitos cuidados de enfermagem, tem muito plano de cuidados que podem ser feitos para essa mulher. Vamos supor, se a mulher ela chega com uma queixa para a gente lá no nosso consultório, falando que ela está ali com perda de libido. Ah, não, se ela está com perda de libido, vou encaminhar para o médico para reposição hormonal. Não, nós podemos fazer o nosso plano de cuidado para aquela mulher. Olha só, você está com perda de libido? Será que essa perda de libido dela não está associada ao ressecamento vaginal? Por que a gente não tenta prescrever, então, ali um lubrificante à base de água para essa mulher? Porque pode ser que a libido dela está relacionada com ressecamento, porque toda vez que ela vai ter relação sexual, ela sente dor. Então tem a perda de libido. Pode ser que na próxima consulta ela fala que só aquele lubrificante funcionou para ela. Ou às vezes não. Se a gente vê que não é só aquilo, né, analisar todos os fatores, talvez sim seria interessante a gente conversar com o médico, falar da queixa, discutir em conjunto qual que seria a melhor conduta ali para ela. Se a gente pensa ali nos fogachos, tem várias coisas que a gente consegue prescrever para essa mulher, né? Quer dormir num ambiente bem ventilado, quer usar roupas ali em camadas que ela consiga ser facilmente retirada, usar os tecidos ali que deixem mais a pele respirar. Ela fazer um diário, gente, anotando quando que começou, até mesmo para ela conseguir identificar quais são os fatores ali, né, que desencadeiam esses fogachos, praticar atividade física. Então, tem muitas coisas que a gente pode, como enfermeiro, né, fazer por essa mulher no climatério, tá bom? Desculpa. E esse número aqui, realmente, ele tá muito baixo, ele teria que estar 20, né? Eu falo, tudo isso que eu trouxe aqui, toda essa assistência, ele tinha que estar 20. Todas as enfermeiras realizarem aquilo ali sempre, em todos esses aspectos da mulher. Porque a gente sabe que muitas vezes aquela mulher vai chegar para a gente não vai conseguir, gente, fazer tudo isso numa consulta de enfermagem. A gente vai avaliar a queixa, vai escutar aquela mulher, vai conhecer aquela mulher. Olha, hoje a gente vai resolver, por exemplo, o seu problema do corrimento com mau cheiro. Marca daqui uma semana ou daqui 30 dias para a gente poder resolver, por exemplo, essa questão aqui que você trouxe, emocional. Pode ser aos poucos. É claro que a gente não vai ficar 1h30 no consultório com essa mulher, né? E a gente tem que pensar também que a gente sabe, né, das demandas que tem a unidade básica de saúde ali para o enfermeiro. Então, por isso que a gente tem que buscar construir instrumentos. E os instrumentos podem sim ser construídos com o médico para poder otimizar esse atendimento à mulher. Eu mesma tive uma experiência de construir um instrumento de pré-natal com o médico, foi assim riquíssimo a troca de conhecimentos que a gente teve e que ficou um instrumento só para os dois. Então é bom às vezes falar a mesma língua, né, para aquele paciente ver que é realmente uma equipe integrada que está trabalhando junto e que está prestando assistência integral para aquela paciente, tá? E vim trazer aqui só um pouquinho. Ah, mas e como, Thaís, então, que está essa assistência agora na pandemia, né, pessoal? O INCA, ele trouxe uma nota técnica, né? A nota técnica em março de 2020 falava que era para interromper todo e qualquer serviço, né, de rastreamento, quando a gente fala de rastreamento do câncer, tá? E aí, em julho de 2020, já trouxe outra nota técnica em que a gente deve avaliar o cenário ali de cada cidade mesmo, né? Então, a próprio município, ele avalia se tem condição ou não de atender aquela mulher, faz uma triagem com aquela mulher pelo telefone 48 horas antes dela realizar a consulta, saber se ela está com algum sintoma, né, de Covid e remarcar, se for possível, essa consulta para que ela cumpra ali o isolamento. Então, se a gente for pensar, né, vai do bom senso e da situação epidemiológica ali de cada município, tá bom? E aí, pessoal, trouxe agora, né, as considerações finais, né, para vocês mesmos, né, que estão em casa, pensarem nisso. Que tipo de assistência de enfermagem eu quero prestar a essas mulheres? Depois de tudo que eu falei, será que eu ainda quero prestar assistência medicalizada ou somente uma assistência de preventivo?
Como que eu quero ser reconhecido por essas mulheres frente à minha assistência como enfermeiro, tá? Porque né, a gente vê aí nos próprios artigos que os pacientes eles viam o enfermeiro como faz tudo, achavam que o enfermeiro só ficava no papel, né? E que ele era esquecido na assistência mesmo, né? E isso é muito pela identidade profissional que cada enfermeiro é responsável por construir. Então, nós somos responsáveis por construir a nossa identidade profissional. Eu, Thaís, nunca vou querer ser reconhecida como uma enfermeira faz-tudo. Eu quero ser reconhecida como uma enfermeira que presta uma assistência humanizada, baseada em evidência científica, que prescreve, que faz os planos de cuidados. Essa enfermeira que eu quero ser reconhecida, né? Então, quais ações eu posso inserir na prática para além da consulta biologicista e medicamentosa? A gente vê a educação em saúde que pode ser feita ali no próprio consultório, a visita domiciliar, o quão importante é essa visita, e a gente sempre tem que pensar o que precisamos avançar. Então, a gente, assim, tem muito material, a gente sempre tem, é um estudo contínuo, toda hora tem novas evidências, tem novas práticas, então a gente sempre tem que estar nos capacitando, tá? E aí, falando nisso, então, a gente trouxe aqui alguns, né? São muitos materiais que a gente tem. O manual dos protocolos aqui de atenção básica, olha, saúde da mulher, o protocolo de pré-natal e puerpério de 2019, a atenção integral às pessoas com comorbidades, com infecções sexualmente transmissíveis. Então, a gente tem esses manuais, fácil consulta para o profissional de saúde, ele pode carregar aquilo aí, ter no consultório dele e consultar, né, durante as consultas. E vem trazer aqui, muito importante, gente, gravem esse site, é riquíssimo, que é o Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e Adolescente, tá? Da Fiocruz. Recomendo. É um portal voltado aí para a prática clínica. Então, aí para vocês estudantes, para vocês enfermeiros, deem uma olhada, que assim é riquíssimo de ações, né, do que a gente pode fazer ali na prática clínica. Então, é isso. Aqui estão as referências, tá? Que eu utilizei. Muito obrigada. E aqui está meu contato. Caso alguém tenha alguma dúvida, né, tenha interesse de acessar alguma referência, pode entrar em contato comigo, né, que eu envio aí esses materiais. Tá bom? Muito obrigada.